Olá, depois de 50 anos de vida pública, o presidente Joe Biden tomou neste domingo uma decisão magnânima. Ao deixar a corrida à Casa Branca, mostrou uma grandeza que seu adversário, o ex-presidente Donald Trump, não tem. Colocou o partido e o país acima das ambições pessoais. Depois de receber 40 milhões de votos nas eleições primárias do Partido Democrata, Biden abre mão de sua candidatura sob pressão do partido, que o considera inelegível porque aos 81 anos teria que governar até os 86. E a maioria do eleitorado acha que por causa da idade ele não tem condições de presidir os Estados Unidos, que é um dos empregos mais difíceis do mundo, vamos dizer. Biden apoiou a candidatura da vice-presidente Kamala Harris, que recebeu a adesão de grandes líderes do partido, como o casal Bill e Hillary Clinton, dos governadores Gavin Newsom, da Califórnia, e Gretchen Whitmer, de Michigan, ambos citados como possíveis candidatos, e dos presidentes dos diretórios estaduais do partido nos 50 estados norte-americanos. Mas o ex-presidente Barack Obama, a ex-presidente da Câmara Nancy Pelosi e os líderes na Câmara, Hakeem Jeffries, e no Senado, Chuck Schumer, não se manifestaram, ou seja, não está decidido ainda. O Diretório Nacional do Partido Democrata marcou uma reunião para quarta-feira para anunciar como será a escolha do candidato ou candidata. O atual presidente, Joe Biden, sempre foi conhecido por suas gafes, que começaram a ser associadas a uma perda de memória e de agilidade mental com a idade. Em 9 de março de 2021, menos de 2 meses depois da posse, Biden esqueceu o nome do secretário da Defesa, o general Lloyd Austin, e o chamou de o cara que dirige isso aqui. Referindo-se isso aqui, era o Pentágono, a sede do Departamento da Defesa dos Estados Unidos. Em setembro de 2022, ao encerrar uma conferência sobre fome, alimentação e saúde, na Casa Branca, o presidente perguntou: Jack está aqui? Falava de Jack Walorski, que morrera num acidente de automóvel, e Biden e a mulher, na época, mandaram condolências à família, e meses depois ele perguntou se ela estava na Casa Branca. Em 2 de novembro de 2022, a gafe foi dupla. Ao comentar a alta nos preços do petróleo e gás por causa da invasão da Ucrânia pela Rússia, Biden atribuiu o aumento da gasolina à guerra no Iraque. Para consertar, disse que a guerra do Iraque o perturba porque nela morreu seu filho Beau Biden. Na verdade, ele morreu de câncer anos depois de voltar da guerra. Em 8 de fevereiro desse ano, ao falar sobre a guerra de Israel contra o movimento de resistência islâmico Hamas na faixa de Gaza, Biden chamou o ditador do Egito, o Marechal Abdel Fattah al-Sisi, de presidente do México. O golpe fatal foi o fracasso total de Biden no debate de 27 de junho, diante de 50 milhões de telespectadores. Biden não respondeu às acusações mais graves de Trump, na maioria mentirosas, não reagiu, tropeçou nas palavras, deixou frases e raciocínios incompletos, chegou a dizer: nós batemos Medicare, que é o sistema de assistência de saúde para idosos. Trump ironizou: não entendi o que ele disse e acho que nem ele. Desde o início do debate soou um alerta vermelho entre os líderes do partido. A candidatura Biden estava condenada. Ir mal num debate e se recuperar é possível. Obama fez isso quando disputou a reeleição com Mitt Romney, mas rejuvenescer é impossível. Em 4 de julho, numa entrevista para provar que sua acuidade mental não está abalada, Biden declarou que tinha orgulho de ser a primeira mulher negra a servir com um presidente negro. É isso. Outro desastre. Veio a reunião de cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, em Washington. No encerramento, em 11 de julho, Biden apresentou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, como presidente Putin, seu arqui-inimigo, e se corrigiu: vai derrotar Putin, presidente Zelensky. Mas todo mundo registrou a gafe. Durante a entrevista coletiva, minutos depois, Biden chamou a vice-presidente Kamala Harris de vice-presidente Trump.
Em 18 de julho, em entrevista à Black Entertainment Television, uma TV voltada para o público afro-norte-americano, ao falar sobre as críticas que recebeu ao nomear o secretário da Defesa, esqueceu de novo o nome do general Lloyd Austin e o chamou de aquele negro. A pressão para que o presidente desistisse da reeleição aumentou gradualmente desde o debate que foi em 27 de junho. Biden resistiu, avisou que só sairia se lhe convencessem que não tinha como vencer. Foi o que fizeram na semana passada os líderes do Senado, Chuck Schumer, e da Câmara, Hakeem Jeffries, e a ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi, depois de mais de 30 deputados e senadores fazerem um apelo público ao presidente para desistir. Eles temiam que a derrota na disputa pela Casa Branca abalasse a posição do partido nas eleições para a Câmara e para o Senado, prejudicando suas reeleições. Donald Trump, o único presidente da história que não reconheceu a derrota e ainda tentou dar um golpe de Estado sem precedentes na história dos Estados Unidos para anular a eleição presidencial e não entregar o poder ao sucessor legitimamente eleito, voltaria à Casa Branca com ampla maioria nas duas casas do Congresso, que ele incitou a multidão enfurecida a invadir em 6 de janeiro de 2021 para impedir a certificação da vitória de Joe Biden. Trump voltaria com poderes ampliados depois que a Suprema Corte decidiu que o presidente tem imunidade total ou presumida em atos oficiais, tornando-o praticamente num rei, ampliando drasticamente os poderes da presidência que crescem desde a Segunda Guerra Mundial. Nas guerras, os presidentes, em nome da segurança nacional, acumulam poder e depois não cedem. Então aumentou com a Guerra Fria, com a guerra contra o terrorismo islâmico, e a Heritage Foundation, um grupo de estudos conservador, preparou o Projeto 2025, que é um verdadeiro assalto à máquina do Estado, para servir como programa do segundo governo Trump. Esse Projeto 2025, anotem bem esse nome, quer acabar com vários órgãos do governo, para criar um Estado mínimo, inclusive o Departamento de Educação, que passaria a competência exclusiva dos estados. A educação passaria a competência dos estados. Acabariam dezenas de milhares de cargos públicos de funcionários que têm estabilidade para serem substituídos por funcionários nomeados politicamente. O diretor do projeto, Paul Duntz, declarou em abril de 2023 que o Projeto 2025 estava preparando-se sistematicamente para marchar para o poder e trazer um novo exército de conservadores alinhados, treinados e essencialmente armados, prontos para lutar contra o Estado profundo. O Estado profundo é uma expressão usada normalmente para se falar dos regimes ditatoriais do Oriente Médio, onde há uma aliança entre militares, a polícia política e uma elite econômica que domina, nessa aliança, domina a máquina do Estado, seja qual for o governo. Trump usa a expressão para atacar o Departamento de Justiça, o FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, alegando que o perseguem a mando do governo Biden, o que não é verdade. O projeto 2025 quer impor o controle partidário sobre o Departamento de Justiça, o FBI, que é a Polícia Federal dos Estados Unidos, como eu falei há pouco, o Departamento de Comércio, a Comissão Federal de Comunicações, a Comissão Federal de Comércio, os Institutos Nacionais de Saúde. Os conservadores não gostaram que os Institutos Nacionais de Saúde fizeram, que a ciência fez durante a pandemia. O Departamento de Segurança Interna, criado em resposta aos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, seria desmantelado. As regulamentações ambientais sobre mudança do clima seriam abolidas para estimular a produção de combustíveis fósseis, gás e petróleo, e o financiamento para pesquisa sobre o clima seria simplesmente cortado. O Projeto 2025 tenta ainda incluir elementos do cristianismo nas políticas públicas e que vai contra
o fato de que os Estados Unidos são um Estado laico pela Constituição. O aborto seria proibido e a pornografia criminalizada, as leis contra a discriminação por gênero, os programas de inclusão social e as ações afirmativas seriam abolidas. O projeto defende a prisão e deportação dos quase 11 milhões de imigrantes ilegais que vivem nos Estados Unidos e defende uma pena de morte de aplicação rápida sem a longa espera dos condenados no corredor da morte, o que significa que teriam menos direito a entrar com recursos. Por tudo isso, a campanha democrata vai centrar a sua propaganda na ameaça à democracia que representaria uma vitória de Trump. Num balanço de seu governo, Biden afirmou que os Estados Unidos têm a economia mais forte do mundo e disse: fizemos investimentos históricos para reconstruir nossa nação, reduzimos o preço dos medicamentos para os idosos, para os sêniores, foi a expressão que ele usou, expandimos a assistência médica a preços acessíveis para um número recorde de norte-americanos, oferecemos ajuda crítica necessária para 1 milhão de veteranos expostos a substâncias tóxicas nas guerras em que lutaram, aprovamos a primeira lei sob controle de armas de fogo em 30 anos, nomeei a primeira mulher afro-norte-americana para a Suprema Corte, aprovamos a legislação sobre o clima mais significativa da história do mundo. Os Estados Unidos nunca estiveram tão bem colocados para liderar como hoje. Biden acrescentou ainda: juntos superamos uma pandemia única em um século e a pior crise econômica desde a Grande Depressão, que foi de 1929 a 1939. Protegemos e preservamos nossa democracia e revitalizamos e fortalecemos nossas alianças ao redor do mundo, concluiu o presidente. O ex-presidente do partido, Howard Dean, elogiou o Biden como o melhor presidente em política interna desde Lyndon Johnson, o vice-presidente que assumiu quando o presidente John Kennedy foi assassinado em Dallas, no Texas, em novembro de 1963. Johnson, que era texano, conseguiu aprovar projetos que vinham do governo Kennedy, como a Lei de Direitos Civis, que dava garantia direitos iguais aos negros, a Lei do Direito de Voto, que garantia o direito de voto a todos, inclusive aos negros, e o programa Grande Sociedade, que tinha o objetivo de eliminar a pobreza e a injustiça racial. Os negros perderam muito com a eleição de Richard Nixon em 1968, depois que Johnson desistiu da reeleição e Johnson desistiu da reeleição por causa da Guerra do Vietnã, e Robert Kennedy foi morto quando tinha conquistado virtualmente a candidatura democrata. As pesquisas indicam que Trump aumentou a votação entre o eleitorado negro. Kamala Harris, filha de mãe indiana e pai jamaicano, nascida em Oakland, na Califórnia, vem resgatar esse voto afro-norte-americano para o Partido Democrata. Como o voto nos Estados Unidos não é obrigatório, havia o risco de que um eleitorado negro apático, que sofreu, morreu e perdeu mais na pandemia do que o eleitorado branco, ficasse em casa em 5 de novembro. Kamala se formou em artes pela Universidade Howard e em direito pela Universidade da Califórnia. Em 2004, foi eleita procuradora-geral da cidade de São Francisco. Em 2010 e 2014, foi eleita procuradora-geral do estado da Califórnia. Nos Estados Unidos, esses cargos são eletivos. Em 2016, ela deixou para ser eleita para o Senado, onde trabalhou na Comissão de Justiça, lançou uma candidatura à Casa Branca na eleição de 2020, participou do primeiro debate, onde, aliás, discutiu com Joe Biden, em termos duros, mas abandonou a disputa pela candidatura democrata. Em agosto de 2020, foi convidada por Biden para ser a companheira de chapa. Na época, Biden prometeu que governaria por apenas um mandato, por causa da idade, e que apoiaria a Câmara, mas gostou do poder, né? Sentou na cadeira lá e gostou, e não mostrava nenhuma intenção de deixar a Casa Branca. No seu primeiro dia de governo, em 1977, o presidente Jimmy Carter enviou o vice-presidente Walter Mondale à Alemanha Ocidental e ao Japão,
Era uma sinalização clara de que esses eram os principais aliados dos Estados Unidos e de que Carter queria um vice-presidente atuante. Biden encarregou Kamala Harris de cuidar do Triângulo Norte da América Central, Honduras, El Salvador e Guatemala, países de onde sai grande quantidade dos imigrantes ilegais que tentam entrar nos Estados Unidos. É uma missão praticamente impossível, são países muito atrasados e muito problemáticos. Kamala ganhou destaque como líder e como mulher na questão do aborto. Quando a supermaioria da Suprema Corte instalada por Trump acabou com o direito constitucional ao aborto, em junho de 2022, como a Constituição não toca no assunto, a Suprema Corte transferiu a competência para os estados. Em vários estados, mesmo conservadores, o direito ao aborto foi aprovado em plebiscitos e se tornou um tema importante para os candidatos democratas. Neste ano, Kamala Harris está à frente da campanha do Partido Democrata pelos Direitos Reprodutivos da Mulher. E isto lhe deu uma maior visibilidade nacional. Ninguém quer perder direitos. Se você gostou, assine meu canal do YouTube, que é de graça, leia o meu blog, Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Thread, no LinkedIn e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Tchau.